Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos estudando sobre as duas testemunhas. Esse tema que está dentro do contexto geral sobre o grande conflito. Um assunto muito importante e necessário para mim e para você. Antes de conhecer qual será o tema de hoje, de terça-feira, eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar junto comigo. Pedir a presença do Espírito Santo, ele que é o nosso grande professor. E logo em seguida, nos debruçarmos em cima do estudo e assim aprendermos como o maior de todos os professores a respeito daquilo que de fato é importante para mim e para você. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a tua presença, buscar a tua face por meio do estudo, Pai. Que nessa ocasião, teu Santo Bom Espírito impressione o nosso coração, impressione a nossa mente, para que a gente possa gravar e estar bem apercebido a respeito dos assuntos proféticos, tanto daquilo que já aconteceu, como daquilo que está diante de nós, para estarmos preparados e aptos para tomarmos as decisões corretas, decisões essas que irão culminar na salvação das nossas vidas. Fica conosco, Pai. Dá-nos um estudo na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, terça-feira, 7 de maio, o nosso estudo tem por tema As duas testemunhas são mortas. Olha que coisa terrível que aconteceu. O texto para a nossa reflexão está lá em Apocalipse 11, versículo do 7 ao 9. Curtinho, mas vamos ler juntos, tá bom? Diz assim, ó. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que, figuramente, é chamada Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Vamos agora junto descobrir, desvendar o que é que João estava falando de maneira simbólica aqui e entender, à luz da profecia, os eventos que já aconteceram. Olha aqui, primeiro ponto que eu separei. Em 538, você vai perceber que as coisas se encaixam de maneira perfeita, ou seja, não é coincidência. Isso é simplesmente Deus no controle da história. Fique comigo para você ver. Ó. Em 538, depois de Cristo, Roma pagã havia ruído. Justiniano entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Isso você pode consultar na história e você vai ver que aconteceu exatamente dessa forma. Começava o período de domínio da Igreja medieval, que continuou até 1798 d.C., ou seja, exatamente o período de 1260 anos. O general francês Berthier, sob o comando de Napoleão, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso e levado para a França, onde morreu. Essa data marca o fim dos 1260 anos da autoridade papal. Nós já vimos no dia de ontem o que foi que aconteceu durante esse período de 1260 anos. A gente viu que houve perseguição e opressão contra as duas testemunhas. As duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, toda a verdade contida dentro da Bíblia foi alvo de perseguição e de ataque direto pelo regime que estava soberano nessa época, que era o regime papal, tá certo? O outro ponto que eu destaquei aqui diz assim, ó, mais de 500 anos antes de Cristo. Olha como as coisas de forma bem precisa. Mais de 500 anos antes de Cristo, Daniel previu com precisão os eventos que ocorreriam mais de 2.300 anos depois. Podemos confiar nas profecias bíblicas. Esse é um ponto bastante interessante, gente. Sabe por quê?
Porque todo o desfecho da história desse mundo já está tudo de forma detalhada e discriminada na palavra de Deus. Por isso é tão importante o meu e o seu estudo diário na palavra de Deus. Por quê? É como ela diz, porque julga ter nela a vida eterna, o segredo da vida eterna. Se eu e você não estivermos atentos a esse estudo, nós vamos ser enganados, nós vamos fazer coisas erradas, nós vamos perder a nossa salvação. Olha que coisa interessante, 500 anos antes de Cristo. Isso que nós vemos aqui, ou seja, o período de 1260 anos, aconteceu muito tempo depois de Cristo. Mas 500 anos antes de Cristo, Daniel já estava descrevendo tudo o que ia acontecer. E ele começa narrando desde o período da Babilônia. Lembra do sonho da estátua do rei? A cabeça de ouro e logo em seguida os outros metais menos preciosos até chegar ali ele descrevendo todos os períodos de domínio dos impérios. Daniel previu tudo com muita precisão. Por quê? Porque Deus assim o revelou. E revelou para quê? Para que eu e você soubéssemos essa verdade. Vamos para o próximo ponto que eu destaquei. A besta que ascendeu do poço sem fundo, quem é essa besta da lei? Satanás. Satanás. Declarou guerra contra as Escrituras. Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. Nesse período, o Papa ainda estava no seu poder, porque, como a gente viu, o domínio papal terminou no ano de 1798. Ou seja, em 1789, quando começou a Revolução Francesa, ali foi a declaração de ataque que Satanás utilizou por meio dessa revolução contra a palavra de Deus. Você que estudou a história, você sabe o que aconteceu nessa revolução. Olha aqui o que foi que aconteceu. Um festival da razão foi realizado em todo o país. Que país? Na França. Em 10 de novembro de 1793. O que foi que aconteceu nesse festival? Igrejas foram transformadas em templos da razão e uma mulher foi entronizada como a deusa da razão. Bíblias foram queimadas nas ruas. Deus foi apagado, silenciado. Foi promulgada aquela tão frase famosa: Deus não existe. Foi na Revolução Francesa que aconteceu. Olha outro ponto interessante. Por que é citado lá na profecia de Apocalipse 11 a menção do Egito e de Sodoma? E por que essas duas grandes cidades se encaixam perfeitamente na situação da Revolução Francesa? O Egito tinha uma cultura de muitos deuses que negavam o verdadeiro Deus. Sodoma representava a imoralidade. Essas duas coisas imperavam lá na Revolução Francesa. Davi, quanto tempo durou isso? O que foi que a profecia disse? 3 anos e meio. E foi exatamente o período que durou esse período da Revolução Francesa, esse período do apregoamento da inexistência de Deus, da ideia do novo Deus chamado razão. Ou seja, nesse período, aqui o ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1993, quando um decreto de Paris aboliu a religião, a 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Durante esse período, a palavra de Deus foi silenciada na França. As pessoas foram perseguidas, foram caçadas, foram martirizadas, perderam suas vidas. A palavra de Deus foi queimada em praça pública, as igrejas foram invadidas, foram transformadas em templos da razão. Foi elegida uma mulher. Davi, você está desmerecendo a mulher? Não. Mas a forma como essa mulher era cultuada, sim. Sabe como era? De maneira imoral. Orgia sexual, coisas terríveis. A moralidade foi ao chão. Sempre que a palavra de Deus é silenciada, rebaixada, o homem desperta
as suas piores vis paixões. Ah, meus queridos, naquela época foi algo terrível. Que nós não possamos repetir essa mesma dose. A palavra de Deus nos dias de hoje, ela sofre ataques constantemente. Cabe a mim e a você não apenas defendê-la, mas vivê-la. Pois enquanto a palavra de Deus viver dentro de cada um de nós, ela se manterá viva. Mas a partir do momento em que ela for deixada de lado, nós iremos vivenciar as mesmas atrocidades que se passou na Revolução Francesa. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje nós abordamos o tema As duas testemunhas são mortas, ou seja, o Antigo e Novo Testamento caiu por terra. Satanás infligiu um ataque ali, utilizando a França no período da Revolução Francesa. E a gente vê e percebe também o estrago que foi quando a palavra de Deus foi jogada por terra. Essa situação voltará a acontecer. Eu e você precisamos estar preparados para esses eventos. Como assim, Davi? Lá no livro de Daniel, fala que o chifrezinho pequeno, ele iria procurar mudar o tempo e as escrituras. Quando isso ocorrer, a gente vai ver que as coisas vão perder o prumo. Mas, pela graça de Deus, eu e vocês seremos preservados e estaremos seguros, pois a palavra de Deus estará viva dentro de cada um de nós. Bom, que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal, que te traga aqui novamente amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo, que tem sido uma verdadeira bênção, um verdadeiro achado. Temos descoberto tantas coisas, não é mesmo? Então, para que a gente continue nessa jornada de conhecimento, de revelação, é preciso que a gente mantenha a periodicidade do nosso estudo, tá bom? Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.